Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Aqui podes encontrar muita informação sobre os escuteiros e depois, se gostares, teremos muito gosto em que te juntes a nós. Os nossos valores refletem-se na nossa lei que diz o seguinte: o escuteiro é verdadeiro e a sua palavra é sagrada. O escuteiro é leal. O escuteiro é prestável. O escuteiro é amigo de todos e irmão dos demais escuteiros. O escuteiro é cortês. O escuteiro é respeitador e protetor da natureza. O escuteiro é responsável e disciplinado. O escuteiro é alegre e sorri perante as dificuldades. O escuteiro é económico, sóbrio e respeitador dos bens dos outros. O escuteiro é íntegro nos pensamentos, palavras e ações. Também temos o nosso compromisso de honra, onde cada escuteiro promete cumprir os seus deveres para com a sua fé e a sua pátria, auxiliar o próximo em todas as circunstâncias e viver segundo a lei do escuteiro. Se queres ser escuteiro, contacta-nos. Fazer nós, construir abrigos, abater árvores, construir pontes, medidas pessoais, calcular alturas e distâncias. Os pioneiros são homens que avançam sozinhos para abrir caminho pela selva ou por outro lugar qualquer, em prol daqueles que os seguirem. Quando estive na costa ocidental de África, comandei um grande número de batedores locais e, tal como todos os escuteiros, tentámos ser úteis de todas as formas possíveis ao nosso exército principal que seguia atrás de nós. Não nos limitámos a tentar descobrir o inimigo e a observar os seus movimentos, mas fizemos o que pudemos para melhorar o caminho para o nosso exército, dado que era apenas um percurso estreito no meio da selva densa e de pântanos. Assim, para além de batedores, tornámo-nos pioneiros. Durante a nossa caminhada, construímos perto de 200 pontes sobre ribeiros, atando troncos uns aos outros. Mas quando decidi pela primeira vez pôr os batedores a fazer este trabalho importante, descobri que, dos 1000 homens que eu tinha, muitos não sabiam como usar um machado para cortar árvores e, exceto uma companhia de cerca de 60 homens, nenhum sabia fazer nós, nem mesmo nós mal feitos. Salvar vidas com nós. Pouco tempo antes de chegar ao Canadá, há alguns anos atrás, aconteceu uma terrível tragédia nas cataratas do Niágara. Estava-se a meio do inverno. 3 pessoas, um homem e a sua mulher e um rapaz de 17 anos, estavam a andar por uma ponte que o gelo formara por cima do veloz rio abaixo das cataratas, quando de repente a ponte começou a rachar e a partir-se. O homem e a mulher deram por si a flutuar num pedaço de gelo para longe da parte principal da ponte e o rapaz estava noutro. À sua volta, a água estava repleta de blocos de gelo semelhantes que flutuavam, roçavam e batiam uns contra os outros. As 3 pessoas ficaram à mercê da corrente, que aqui ainda era calma, mas que gradualmente os levava em direção aos medonhos rápidos que havia a 1,5 km de distância. As pessoas que estavam nas margens viram a situação perigosa em que eles se encontravam e juntaram-se aos milhares. Mas ninguém parecia ser capaz de fazer alguma coisa para os salvar. Nadar era impossível. Também não havia barco de salvamento. Os pobres desgraçados flutuaram rio abaixo durante 1 hora. Depois o rio fê-los passar por baixo de 2 pontes que atravessavam o rio, mesmo antes dos rápidos. Nas pontes, aproximadamente 50 metros acima do nível da água, os homens tinham pendurado cordas de modo a que ficassem no caminho das pessoas que flutuavam no gelo. Quando passaram, o rapaz conseguiu agarrar uma corda e mãos voluntariosas começaram logo a puxá-lo para cima. Mas quando já ia a meio do caminho, o pobre rapaz não conseguiu ficar agarrado por mais tempo. Caiu no rio gelado e nunca mais foi visto.
O homem, no outro bloco de gelo, também agarrou a corda que tentou atar à volta da mulher para que pelo menos ela fosse salva. Mas a corrente estava agora mais forte e a puxá-los com mais força. As mãos do homem estavam dormentes. Não conseguiu amarrar a corda e escorregou-lhe das mãos. Alguns segundos mais tarde, tanto ele como a mulher foram sugados para baixo de água nos tumultuosos e revoltosos rápidos, acabando a sua tortura. O que terias feito? É fácil ser-se astuto depois da ocasião, mas vale a pena pensar neste desastre. O que terias tu feito se lá estivesses? Um dos nossos escoteiros-chefes canadiano disse-me que estava a viajar de comboio pouco depois do acidente, quando ouviu os outros passageiros falar sobre aquele caso. Eles não sabiam que ele estava de algum modo ligado aos escoteiros e um deles disse: "Pois eu acredito que se algum escoteiro lá estivesse, haveria de ter arranjado um plano para salvar aquelas pessoas." É frequente pensar-se: de que é que me serve aprender uma coisa tão simples como fazer nós? Pois bem, este é um dos casos em que esse conhecimento poderia ter salvo 3 vidas. Quando as cordas foram penduradas na ponte, deveriam ter tido nas pontas 1 ou 2 laços para que as vítimas pudessem pôr à volta delas ou enfiar os braços ou as pernas. O que aconteceu é que as cordas não tinham quaisquer nós e as pessoas, não sabendo como fazer o nó de lás de guias ou qualquer outro tipo de laço, foram incapazes de se salvar. Para evitar que a ponta de um cabo se desfie, deves falcaçá-la. Coloca um pedaço de fio ao longo do cabo, formando uma pequena laçada. Depois enrola a parte mais longa em torno do cabo e termina a cerca de 1/4 de polegada do fim do cabo. Aperta firmemente cada uma das voltas e junta-as bem. Agora passa essa ponta através da laçada e puxa a outra ponta com firmeza. Não dês um esticão, pois podes partir o fio. Isto faz com que a ponta inicial seja puxada para baixo do fio que está enrolado, até cerca de metade, mais ou menos. Por fim, cortam-se as pontas soltas. Nós úteis. Todos os escoteiros devem ser capazes de fazer nós. Fazer um nó parece fácil, e mesmo assim há maneiras certas e erradas de os fazer. Um escoteiro deve saber a maneira correta. Uma vida pode depender da correta execução de um nó. O tipo de nó correto que se quer é um que tenhamos a certeza que aguentará sob qualquer quantidade de esforço e que podemos desfazer facilmente quando nós quisermos. Um mau nó é aquele que cede quando lhe damos um puxão forte ou que fica tão apertado que depois não conseguimos desfazê-lo. A melhor maneira para aprender é pedir a alguém que saiba que te mostre. Precisas de praticar muito ou depressa esquecerás os nós. Utiliza pedaços de corda ou cordel e não pedaços enleados de guita ou de atacadores. Nas páginas seguintes podes encontrar nós úteis que todos os escoteiros devem saber fazer e devem utilizar sempre que pretenderem dar um nó num fio ou numa corda. Para evitar que a ponta de uma corda se desfie ou fique esgaçada, deves falcaçá-la. Consegues isto enrolando várias vezes um fio fino à volta da corda e rematando de modo a que as pontas não apareçam. Há vários métodos para fazer isto. Um deles é o que foi descrito anteriormente: o nó direito, o nó de escota, a volta redonda com cotes, o nó de catau, o lás de guia, a volta de fiel, o nó de pedreiro, o nó de pescador, o botão em esquadria. Também ainda o botão em cruz e o peito de morte. O texto diz ainda assim: na África Ocidental não tínhamos corda connosco e por isso usámos cipós fortes, vercas estreitas e vimos compridos e flexíveis que ainda tornámos mais flexíveis ou maleáveis, segurando uma das pontas com o pé e torcendo a outra com as mãos. O salgueiro e a aveleira dão boas vergas. Embora não consigamos fazer nós com elas como se fosse uma corda, conseguíamos geralmente fazer bons nós de pedreiro. Construir abrigos. Para viver confortavelmente no acampamento, um escoteiro tem de saber construir um abrigo de bivac para passar a noite ou uma cabana se vai ficar no acampamento durante mais tempo. O tipo de abrigo que se escolhe depende do terreno e do tempo. Repara na direção em que sopra o vento e constrói a parte de trás do abrigo nesse sentido, com a fogueira à frente. Se estás a acampar no sítio onde há muitas árvores e podes utilizá-las, então há vários tipos de abrigo que podes construir. O abrigo de bivac é uma das formas de cabana mais simples. Espeta firmemente no chão 2 estacas direitas e bifurcadas numa das pontas e coloca um pau no topo das duas.
Depois, do lado do vento, encosta sobre esse pau e em pleno inclinado várias estacas com travessas para que possam servir de base de sustentação aos ramos, canas, pauzinhos e pedaços de terra como erva e plantas ou qualquer outra coisa que irá servir para formar o telhado. Se o abrigo for apenas para uma pessoa, a construção pode ser bastante pequena, cerca de 1 metro de altura na parte da frente, 1 metro de largura e 2 metros de comprimento. A fogueira a construir à frente do abrigo deve estar à distância de 1,5 metro e a pessoa deita-se debaixo do abrigo ao lado da fogueira. Se o abrigo for para mais do que uma pessoa, deve ser construído com 1,5 metro a 2 metros de altura à frente e 2 metros de profundidade, para que várias pessoas possam deitar-se lado a lado com os pés para a fogueira. Aparecem agora, nestas 2 páginas, desenhos explicativos da construção destes abrigos. A cobertura do abrigo. Quando começares a construir a cobertura da estrutura, começa por baixo e coloca os materiais às camadas, uns em cima dos outros, como se fossem as telhas de um telhado. Desta forma, a água não entra. Podes usar como materiais para a cobertura ramos grossos de vegetação perene ou erva, canas, pedaços de terra com erva, cortiça ou bocados de madeira ou ainda pequenos ramos de urze entrelaçados. É geralmente aconselhável colocar alguns ramos ou troncos grossos por cima da cobertura depois desta estar acabada, de modo a impedir que o vento leve a cobertura com alguma rajada mais forte. Outro tipo de abrigos. Se quiseres construir um abrigo fechado, podes apoiar paus inclinados do outro lado da estrutura, mas para a maioria das pessoas, um abrigo de bivac com uma fogueira à frente é suficiente. Outra forma de construir uma cabana de abrigo é apoiar um pau grande na bifurcação de uma árvore pequena que esteja a cerca de 1,5 metro do chão, ficando a extremidade do pau com 2 metros orientado para barlavento. Depois, apoias outro pau lateralmente a este e colocas o mesmo tipo de cobertura usada no abrigo de bivac. Se não tiveres paus à disposição, podes fazer o que fazem os nativos da África do Sul. Empilha muita quantidade de mato, urze, etc. nas paredes de um pequeno semicírculo para te protegeres do vento e fazes a fogueira na parte aberta. Os Zulus constroem as suas cabanas espetando longas varas no chão, em círculo, que depois são dobradas até ao centro, onde são amarradas. Depois entrelaçam no sentido horizontal varas maleáveis com as varas verticais até terem uma estrutura do tipo gaiola de pássaro. Depois cobrem-nas com uma espécie de palha ou então com colmo. E por vezes deixam um pequeno espaço aberto no topo para servir de chaminé. Os peles vermelhas fazem os seus abrigos chamados tipis, amarrando vários paus compridos uns aos outros em forma de pirâmide e cobrindo-os com lona ou peles cozidas. Se a tua tenda ou abrigo for demasiado quente no verão, põe cobertores ou mais palha no topo. Quanto mais espesso for o telhado, mais fresca fica a tenda no verão. Se o abrigo for demasiado frio, torna a parte de baixo das paredes mais grossa ou então constrói um pequeno muro de terra e ervas com cerca de 1 pé de altura à volta da base da parede do lado de fora. Nunca te esqueças de escavar uma pequena vala à volta do abrigo para que, se chover à noite, o chão não fique inundado devido à água que escorre. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O grupo 259 de Chaves da Associação de Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no açude em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9, Chaves! Um sertanejo tem de fazer muita coisa com o seu machado. Para conseguires ter muita habilidade, tens em primeiro lugar de saber como é que se fazem as coisas. E em segundo lugar, tens de praticar muito antes de poderes considerar-te bom com o machado. Só os maus trabalhadores se queixam das ferramentas. Por isso, antes de começares a trabalhar, certifica-te que a tua ferramenta é boa. O teu machado deve ser um machado de abate, cuja cabeça pesa quase 1,5 kg. Certifica-te que o cabo está direito e em linha com a cabeça e a lâmina. Para fazer isto, olha ao longo do cabo com a lâmina virada para cima. Se a lâmina não estiver alinhada com o cabo, os teus golpes não serão desferidos corretamente. Afiar o machado. Depois verifica se o machado está afiado.
verdadeiramente afiado, não simplesmente com a lâmina boa. Um machado com a lâmina ligeiramente romba tem a mesma utilidade para cortar uma árvore do que uma faca romba a cortar um lápis. Aprenda a afiar o teu machado com uma pedra de amolar enquanto estiveres em terras civilizadas, onde haja pedras de amolar e onde alguém te possa mostrar como se faz. Na Índia, quando fomos caçar javalis com lanças, ficámos a saber quão necessário é manter as lanças muito bem afiadas. De cada vez que matávamos um javali, afiávamos as pontas das lanças novamente para estarem prontas para o próximo confronto. Não podíamos andar com pedras de amolar, por isso andávamos com uma pequena lima fina com a qual podíamos retocar a lâmina. Muitos sertanejos trazem consigo uma lima para manter os machados afiados. Estes homens costumam dizer: podes emprestar o teu último dólar a um amigo, mas nunca lhe emprestes o teu machado, a não ser que saibas que ele o sabe usar bem. Aparece agora aqui um desenho do Kim, o pata tenra, e está a abater uma árvore. A legenda diz o seguinte: o desgraçado do Kim novato esqueceu-se de afiar o machado, por isso a árvore só fica com uma série de pequenas falhas. Proteger o teu machado. Só um tolo é que se põe a dar machadadas a torto e a direito, dando golpes em árvores, em raízes e ramos caídos, destruindo desta forma árvores valiosas e ao mesmo tempo deixando o machado rombo com cada golpe no chão e nas pedras. E quando os seus braços ficarem cansados, deixará cair o machado, que ficará no chão, onde pode ferir alguém que ande por ali depois do anoitecer. Se quiseres deixar um machado em algum lugar, deves deixá-lo com a lâmina enfiada num tronco de árvore até ser preciso novamente. Ou então fazer uma capa especial para a lâmina a partir de um pedaço de madeira ou colocá-lo num estojo de couro. Usar o machado. Ao usar o machado, o pata tenra geralmente tenta encobrir a sua má pontaria com força extra nos golpes. Se alguém experiente estiver a observar, vai rir-se para dentro e pensar na dor de costas com que ficou da primeira vez que usou um machado. Não tentes imprimir força ao golpe. Limita-te a acertar a pontaria para que os golpes caiam onde tu pretendes. O balanço e o peso do machado farão o resto. Faz com que os golpes sejam desferidos em ângulo e não em linha reta. Para se ser bom a usar o machado, tem de se saber usá-lo tanto à esquerda como à direita. É tudo uma questão de prática. Abater árvores. Quando quiseres abater uma árvore, tendo em mente uma finalidade útil, primeiro pede autorização. Antes de começares o abate, limpa primeiro todos os ramos que possam interferir no movimento de tomada de balanço e, consequentemente, na tua pontaria. Limpa também qualquer tipo de silvas ou mato que te possam fazer cair no momento crítico. Certifica-te que as pessoas que estiverem a ver estão bem afastadas. Para abater uma árvore é preciso primeiro cortar um grande pedaço do lado para onde se quer que a árvore caia e depois cortar um pedaço do lado oposto para que ela caia. Planeia o teu trabalho de modo a que a árvore caia longe e não fique presa nos ramos das outras árvores. Há agora um desenho que mostra precisamente a descrição do local onde se fazem estes entalhes. O entalhe de baixo é o que fica do lado para o qual se pretende que caia a árvore. Começa o teu primeiro entalhe fazendo duas marcas, a de cima a uma distância da de baixo igual à espessura da árvore. Depois corta alternadamente, primeiro um corte horizontal na marca de baixo, depois um corte oblíquo e descendente na marca de cima. Retira o pedaço de árvore que ficou entre as duas marcas. Repete isto até chegares ao centro da árvore. Agora, no lado oposto da árvore, faz outro entalhe, mas desta vez 8 cm acima da marca de baixo do primeiro entalhe. Corta pedaços grandes e não apenas lascas, o que dá indicação a quem chegue mais tarde de que esteve um pata tenra a trabalhar. É tudo uma questão de pontaria certeira quando desfiares os golpes. Depois, quando a árvore cair, presta atenção ao pé do tronco. É frequente este saltar na direção oposta do tronco. Não fiques diretamente atrás dele, pois muitos são os pata-tenras que já foram mortos desta forma. Quando o tronco estala e a árvore começa a inclinar-se, movimenta-se na direção em que a árvore vai cair, afastando-te ao mesmo tempo do local e para longe do tronco. Aparar e preparar os troncos. Quando se abate uma árvore é preciso depois apará-la, ou seja, retirar os ramos mais grossos e os ramos mais pequenos, deixando apenas o tronco.
Esta operação é feita a partir da base do tronco, avançando até chegar ao topo. Corta os ramos de baixo para cima, tão próximo do tronco quanto possível. Posteriormente, o tronco é cortado em secções. Faz entalhes da parte lateral para o centro, com metade do tamanho da espessura da árvore. Depois roda a árvore para o lado oposto e faz um entalhe semelhante do outro lado, até as secções se soltarem. Construção de pontes. Tal como já disse anteriormente, os meus batedores em Ashanti, quando fizeram trabalho de pioneiros, tiveram de construir quase 200 pontes. E tiveram de as construir com os materiais que encontravam no local, fossem eles quais fossem. Há muitas maneiras de construir pontes. As pontes dos pioneiros são geralmente feitas de troncos amarrados uns aos outros. Nas montanhas dos Himalaias constroem-se pontes com 3 cabos esticados por cima do rio e ligados uns aos outros a cada poucos metros com paus em forma de V, de modo a que uma corda forme a zona de passagem e as outras 2 sirvam de corrimão. Estas pontes balançam muito quando se passa por elas, mas cumprem o objetivo a que se propõem, o de nos fazer chegar à outra margem, e são fáceis de fazer. A forma mais simples de fazer uma ponte num curso de água estreito e profundo é abater uma árvore ou 2 junto a uma das margens, de modo a que caia sobre o curso de água. Desbasta-se a parte de cima com uma enxó, colocam-se guardas e temos uma ponte bastante boa. Também se pode usar jangadas para atravessar os cursos de água. Constrói a tua jangada junto à margem, na água se o rio for pouco profundo, ou mesmo na margem se este for mais profundo. Quando a jangada estiver pronta, segura na extremidade voltada para jusante e empurra a outra extremidade para a água. A corrente colocará a jangada em posição. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O grupo 259 de Chaves da Associação de Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no açude em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo, grupo, grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9! Chaves!